A história de amor entre uma fada e o poderoso e temido Lorde da Lua acaba de entrar para minha lista de séries de fantasia predileta. Fiquei super feliz com esse lançamento, pois gosto muito desse estilo de série. Confesso que logo nos primeiros minutos eu me perguntei se ia conseguir ir até o fim, porque eu não curto séries com personagens femininas bobinha, muito atrapalhada, inocente. Logo de cara, a heroína dessa história nos é apresentada mais ou menos dessa forma. No entanto, a história foi muito bem trabalhada para que o estereótipo da heroína frágil e bobinha não ficasse caricato, e ao longo dos episódios foi possível ver a evolução dessa personagem. É difícil fazer uma sinopse sem citar alguns nomes. Eu não sei nada de chinês, portanto é 100% certeza que eu vou pronunciar errado os nomes dos personagens, mas vamos fingir que eu estou falando tudo certinho. A história começa apresentando nossa fadinha, Xiao Lanha. Ela ainda é um espírito de uma planta, uma orquídea, que adquiriu a forma humana não faz muito tempo. Essa fada trabalha no pátio do árbitro e é discípula de Siming, então ela trabalha lendo o futuro dos imortais. Uma característica muito marcante dela é que ela é a fada mais fraca de todo o reino celestial, então todo mundo a subestima. Nossa fada é apaixonada pelo deus da guerra e um dia ela observa um problema na folha do destino dele. Ela vê que ele iria morrer. Como é muito apaixonada por ele, ela vai contra as regras celestiais de interferir no destino dos imortais e vai salvá-lo. Ele está fortalecendo uma torre que mantém aprisionado seres muito perigosos, e o maior deles é Dong Fan Qin Kan, o temido Lorde da Tribo da Lua, nosso herói arrogante e sem sentimentos, que logo logo irá cair nas graças da nossa fadinha. Ele é muito poderoso e não há nenhum imortal que seja páreo para ele. Por isso, a maneira de contê-lo foi a antiga deusa da guerra se sacrificar e aprisioná-lo nessa torre, onde está há 30 mil anos. Acontece que nossa fada, ao tentar salvar seu grande amor, o deus da guerra, acaba sendo sugada para dentro dessa torre e acidentalmente beija o todo-poderoso Lorde da Lua e o liberta de sua prisão. Por alguma razão, o beijo entre eles faz com que ele se prenda a ela pela maldição do coração, onde tudo que ela sente, ele sente, e tudo que aflige o corpo dela também aflige o corpo dele. Ou seja, ele, que não tinha nenhum sentimento e nenhuma fraqueza física, precisa manter a frágil fada sob os seus olhos para que nenhum mal atinja a ela e, portanto, a ele. A relação deles é muito engraçada, porque ela é muito ingênua e não faz ideia de que todo o cuidado e proteção que ele dá a ela é apenas pelo benefício dele mesmo. Porém, não vai custar muito para o coração de pedra dele amolecer. Esse casal, para mim, é o melhor de 2022. A ingenuidade e doçura dela, em contraste com a arrogância e frieza dele, é uma combinação maravilhosa. O figurino e os cenários são lindos e o roteirista também não economizou nas cenas de beijo e nas cenas de ciúmes dele por ela, já que ela nunca escondeu que era apaixonada pelo deus da guerra. Aos poucos, alguns segredos sobre a origem da nossa pequena fada serão revelados e o conflito entre a tribo da lua e o reino celestial vai ficando mais intenso, que é o que realmente ameaça o amor desses dois. Fique agora com um trecho de algumas das melhores cenas.
座的人，你们也敢动？我想见的是长恒贤君，真正的长恒贤君，不是你假扮的。他怎么样了？属下观察了一下午。月尊大人亲自来找我，是有什么事吗？本座想来看看你。从现在开始，不许离开本座视线半步。不管你要去哪儿，得让本座知道，懂了吗？为什么要救我？我说过，你的命是我的，有我在，谁都伤不了你。